que a gente vai continuar usando a mesma obra do semestre passado, do professor Humberto Teodoro Júnior. Por favor aí, não sei se alguém tem contato do Guilherme, ou qualquer coisa, Guilherme, depois você me passa um e-mail, e eu vou estar, eu te mando essa obra em PDF, tá? Se você não tiver ela, você passa um e-mail para mim que eu te envio ela, porque ela ajuda muito você ter um livro para poder estar vendo aí o material que a gente está apresentando aqui. Né? Coloquei o e-mail aí no chat. Importante dizer que eu não vou ficar lendo a obra com vocês, eu vou trabalhar de assuntos e a obra ela é um complemento daquilo que a gente fala. Então a gente não pode ficar atrelado apenas a uma obra, tem outras aí que eu também coloco no plano de ensino de vocês. O professor Hernani Fidelis, uma obra muito boa também, serve bastante para esse material desse semestre. E temos aí o professor Luiz Rodrigues Vambier, que também pode ajudar vocês aí no aprendizado do direito processual civil, ok? Antes de eu adentrar especificamente na nossa matéria, eu também sou, Guilherme, não sei se você sabe, mas a gente já se conhece, mas eu também sou coordenador do curso. Então, em razão disso, tem algumas questões da coordenação que eu quero passar para vocês, antes da gente adentrar aí na temática da aula, ok? São algumas novidades que vai ter, que a instituição vai ter, e alguma coisa já mais antiga que a gente tem que sempre estar relembrando. O calendário acadêmico de vocês, ele vai estar disponível lá na área de download do Unicesumar, então é bom acompanhar para ver ali a questão das datas das provas, data de início de período, fim de período, de bimestre, né? E, enfim, saber ali como que as coisas acontecem, quais os períodos, feriado e outras coisas. Então, está disponível lá na área de download para vocês. Vocês têm que cumprir atividades complementares. Eu sei que em época de pandemia fica mais complicado, mas vocês podem estar assistindo outros cursos online, a gente está aceitando também cursos online feito, essas lives, desde que emita certificado, vocês podem postar lá para nós, no ambiente de vocês, lá do aluno, para que a gente possa estar validando as atividades complementares. Importante lembrar que se o aluno não terminar as atividades complementares, ele não pode colar grau, porque isso faz parte do projeto pedagógico, que não é uma exigência da instituição, mas exigência do Ministério da Educação, ok? E na mesma metodologia, pessoal, se a gente tiver alguma dúvida, pode falar, interromper, que a gente vai trabalhar aqui, ok? Professor, Oi, bom dia, bom dia, já que o senhor falou que eu podia interromper, sempre. os cursos livres no universo EAD da Unicesumar, eles podem contar. Tem um que eu fiz, que é como superar momentos de crise, e eu estou fazendo um de neurodidática. Tem alguma regrinha para passar para o direito, que não pode, ou está livre também? Deixa eu só ver se tem o próximo slide, se fala não. Eu tirei aqui. O que acontece, pessoal? Tem total validade. Só que assim, tem que tomar alguns cuidados, né? Acho que a parte do nivelamento eu tirei aqui da apresentação, mas o nivelamento, o pessoal faz muito nivelamento e pede o aproveitamento. Só que ele faz nivelamento em biologia, nivelamento em química, nivelamento em física. Acho que vocês há de convir comigo que essas áreas não têm correlação com o direito. Então, para não dar zero, eu acabo aproveitando lá uma hora para dizer que não aproveitamos nada, mas tecnicamente, se é uma coisa muito fora da área do direito, não serve para complementação. Mas esses cursos livres que trabalham com, por exemplo, relacionamento interpessoal, o que mais? Enfim, se houver alguma coisa que a gente consiga fazer correlação com o direito ou com a formação do ser humano para língua portuguesa, tem total validade, sim. Então não tem que ser só do direito, mas tem que ser de área afim. Porque se você pegar lá, digamos assim, a área da humanas, né? Se você pegar matemática, física e química, com todo respeito à ciência dessas áreas, mas para o direito elas pouco agregam. Não sei se respondi, ficou claro isso?
Sim, professor. Tá bom? Então vale sim, desde que tenha alguma correlação. Ô, Aproveitando, tem outra professor, pergunta do Guilherme aqui também, presença. Pessoal, a presença ela vai ter alteração, só que eu estou aguardando uma reunião hoje às 11 horas da manhã com o meu diretor, para que ele possa trazer maiores esclarecimentos. Até a última informação, a presença seria contada a partir da realização das atividades, né? Então, hoje vocês têm lá um resumo para postar no fórum, então a partir da postagem desses resumos é que estaria contando presença. Não é bom dia, tá? É a apresentação do resumo de vocês lá. Tá bom? Não precisa fazer resumir também essa parte aqui das coordenações. Só quando eu entrar na parte do processo civil é que vai estar interessando para o nosso resumo. Tá bom? Alguém mais tinha uma pergunta aí? Pode fazer? ô, professor, com relação à EP, ela vai ser em grupo ou vai ser individual? Em grupo, mas a EP eu vou falar daqui a pouquinho. Ok? Vamos lá, deixa eu só continuar a apresentação. Mais alguma dúvida? A EP está na apresentação, então quando chegar no momento eu respondo. Beleza? Bom, educação e segurança. A gente está migrando, né, toda a nossa atividade para as aulas remotas, procurando aí manter a segurança de todo o sistema de informação para que não haja nenhum problema aí, ok? Metodologia do ensino, a gente vai continuar da mesma forma, tá? A metodologia continua sendo a mesma. A gente vai continuar tendo aula remota, com atividade semanal. Talvez essa seja a diferença, né? Na nossa disciplina, acho que todo mundo já se acostumou. Eu postava a aula, né, dava a aula, na sequência a gente fazia um resumo e respondia algumas questões no Forms. Isso agora vai ser para todas as disciplinas, tá? Não fui eu que repassei isso, é uma decisão da instituição, então os professores vão estar trabalhando no mesmo molde que a gente já fazia no semestre passado. A diferença é que eles sugeriram que fosse apenas feito as questões. Então, o resumo, vou estar liberando vocês dela, pelo menos a princípio, tá? Eu não vou estar exigindo o resumo, a não ser que eu conste ali, né? A não ser que conste ali naquela apresentação inaugural que a gente faz ali, alguma atividade, eu vou estar pedindo, esclarecendo para vocês, se for necessário. Ok? Ô, professor, então vai ser Oi. só uma atividade na semana, não vai ser todos os dias? Não, todo dia, todo dia. Quando fala semana, é toda semana, é todo dia que tem aula ali, porque tem professor que tem aula uma vez só por Perfeito, semana. ó. Se você ler o que você colocou, você falou assim, ó, toda semana Não, você disponibiliza sim, eu já lhe uma esclareci. atividade. Vai ser toda semana, no caso, a semana toda vocês vão ter. Então, a cada aula minha, eu vou postar um formulário para vocês estarem respondendo. Ok? Eu e os outros professores. A cada aula vai ter uma atividadezinha ali, e essa atividade é o que vai estar constando como presença, a não ser que haja alguma outra alteração, mas aí a gente vai estar comunicando vocês, eu e os professores, ok? Então, para a nossa disciplina, pouco muda, na verdade. Avante. Nós vamos agora fomentar muito mais a utilização do Classroom, né, do Google Forms, e haverá uma modificação que é a seguinte: você entra hoje de forma antiga, porque o sistema ele não está normalmente, só que ao invés, vocês vão entrar na disciplina, só que ao invés de entrar no fórum, vai ter aquele linkzinho ali, ó, que está destacado, que é aula remota. Essa aula remota, vocês vão ser jogados para o ambiente onde terá a aula, né? Vai ter aqui o Google Meet, vocês vão conseguir entrar a partir dos agendamentos ali, né? O que explicaram para nós aqui é que a gente vai programar a aula, ela vai aparecer aqui como aula, e as atividades vão aparecer aqui nessa cor preta para você. Então, vocês vão ter o controle das atividades sendo feito pelo Classroom entrando ali. Não muda muito, ao invés de entrar no fórum, você vai entrar lá na aula remota, né, até eu destacar. Seria basicamente, no que eu entendi, a diferença da atividade de vocês, ok? Tem aqui alguma pergunta? Se houver, não se acanhe, pode perguntar, a gente responde. A EP. A EP, como alguém perguntou agora há pouquinho aí, vai continuar da mesma forma.
apresentação, está ali do trabalho, a média, assim, a EP. Então, ela vai continuar sendo em grupo, ok? Eu não vejo problema de ser os mesmos grupos, só que, é claro, vocês vão precisar ter alguma engenharia aí, acho que no grupo de vocês, porque alguns colegas certamente reprovaram, certamente trancaram, tem colega novo aí com o Herme, ok? Tem uma pergunta aqui, Vanessa. Meu professor, meu horário com alteração está aparecendo P1. Essa é turma B, né? Turma B ou turma A essa, pessoal? B. Essa é a Essa é a B. turma B. Então, Vanessa, tá errado esse teu horário aí. Né? Manda um e-mail para mim, esse e-mail que eu coloquei ali em cima, que eu vou pedir para a secretaria corrigir esse seu horário. Tá? Vanessa, assista hoje a aula da turma, no segundo horário, assista a aula de clínica, se você tiver aí ainda, né? Assista a aula de clínica, porque aí você não vai perder tudo, e aí para a próxima, depois já. Bom, então, voltando, a EP vai continuar a mesma coisa do semestre passado, resumindo também, não tem novidade nenhuma nas AEPs, só que será, claro, um outro exercício que vocês vão fazer. A diferença é que eu vou colocar um professor responsável pela AEP, dessa vez vocês vão ter um professor com quem vocês vão se reportar, que vai apresentar ela para vocês, ele que vai ser, assim, o coordenador da AEP, para vocês, quarto semestre, o Luffy, o semestre, assim, o professor eixo de vocês, quem vocês podem tirar dúvidas, quem quiser devolutiva, que vai estar fazendo. Ok? Então, a diferença da EP e o professor Lucas que vai orientar vocês. Ô, professor, tem como se repetir? Travou tudo que você falou. Tem. O professor Verdade. Lucas vai ser professor Lucas vai ser o que a gente chama de ponto focal. Ele vai ser o professor que vai estar mantendo contato com vocês sobre a EP. Dúvida que vocês tiverem, questionamento, orientações, vocês podem se reportar a ele daí, tá bom? Se ele não resolver, aí a coordenação é quem resolve, beleza? Avaliação. A avaliação continua igual também, né? Nota da avaliação 5 pontos, as AEPs 2,5 pontos e a avaliação continuada, que são essas atividades que são enviadas para vocês. Como eu já disse, a gente já fazia isso na nossa disciplina, então vocês não vão sentir dificuldade com os outros professores, porque era algo que a gente já fazia aqui cotidianamente, tá bom? As provas. Prova, por enquanto, é tudo igual. Né? Não, aquela redução que teve de 24 horas, o pessoal reclamou bastante, todavia a última orientação que eu tenho é que permanece sendo lá 6 horas de prova, 2 horas durante o horário, mais 6 horas, que daria um total aí de 8 horas para vocês realizarem as avaliações de vocês, a não ser que venha alguma nova orientação aí, por enquanto, é essa que está prevalecendo, tá bom? Avante. Prova substitutiva, da mesma forma também, você vai requerer lá no sistema para poder substituir a menor nota. É isso, não tem novidade não. As AEPs, voltou aqui o assunto, quem programa, eu acabei não vendo o slide que estava trocado, mas ela vai ser também no máximo de 4 alunos, ok? Se o grupo tiver menos de 4, aí, se vocês puderem se realinhar, é melhor, né? Fica mais fácil fazer em 4 que fazer sozinho o trabalho, embora alguns colegas tenham optado por essa forma no semestre passado. Setores importantes, esse material depois, pessoal, eu vou postar para vocês, tá? No estúdio. Então depois vão ter acesso aqui, ouvidoria, canal confidencial, análise de crédito, FIES, ProUni. O Office, que vocês têm direito ali pelo pacote do 365, passando a ativar lá no seu ambiente.
Nivelamento é aqueles cursos que existem ali na plataforma, né, que eu já destaquei para vocês, são vários. Matemática, nós computamos 5 horas complementares, e língua portuguesa a gente aproveita 10 horas. Agora as outras áreas, né, vou pegar aqui, ó, álgebra linear, né, no direito isso não tem nenhuma utilidade. Então, eu acabo aproveitando ali só um pouquinho, porque acaba agregando conhecimento para vocês, tá bom? Hotsite é um site que vocês usam ali para ver que tem boas-vindas, tem algumas atividades que eles sugerem ali, tá? Dificuldade de acesso, talvez que seja a parte mais importante. Qualquer problema que vocês tiverem, pessoal, manda um e-mail para suporte.alunos@unicesumar.edu.br, que é lá, não está acessando o estúdio, qualquer dificuldade técnica, esse é o pessoal que está lá preparado para poder ajudar vocês aí, ok? Acho que era isso, basicamente, né, a informação original de coordenador, era isso que eu tinha que passar para vocês. Né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que não tenha ficado claro? Algum questionamento queiram fazer? Fiquem à vontade, tá bom? Se surgir durante a aula, pergunta aí, beleza? Entrando especificamente na nossa matéria, né? Que a gente vai trabalhar esse semestre. Bom, da mesma forma que eu fiz no semestre passado, pessoal, eu elenquei aqui aula a aula, né, coloquei nós teremos 40 encontros, mas desses 40 encontros, separei 4 para prova e outras atividades. Então, a gente vai ter, na verdade, está programado para 36 assuntos separados. Alguns deles se repetem por conta do tamanho dele, mas como eu já expliquei, o Guilherme que está chegando aí, Guilherme, o importante disso aqui é a ordem, né? Eu sigo a ordem, mas a aula 1, tem dia que eu posso juntar lá a aula 4 e 5 num dia só, dou 2 temas, mas aí depende da complexidade do assunto, de como a coisa está fluindo no semestre. Agora, eu vou seguir a ordem. Então, vocês têm conhecimento exato que eu vou tratar na próxima aula. Eu já coloquei para vocês no ambiente, no estúdio, o programa, que é esse mesmo assunto aqui, né? E lá vocês têm até a condição de ver o quantitativo de páginas, não são tantas páginas assim por aula. No final do semestre, dá bastante coisa. Né? Até eu fiquei surpreso quando eu vi o tamanho de a quantidade de páginas do livro que a gente tinha trabalhado ao final do semestre passado. Beleza? Então, a gente começa a aula tratando lá de processo e procedimento, resgatando um pouquinho daquilo que a gente trabalhou no semestre passado. Depois, a gente vai para a petição inicial. A gente vai ver, então, o que é necessário para montar uma petição inicial. Até o semestre passado, a gente dizia que existiam conflitos de interesse que tinha que buscar o apoio do judiciário para resolver. A partir de agora, a gente vai ver como é que isso se constrói. Uma observação, eu não vou ensinar vocês a fazer petição inicial. Quem vai trabalhar com isso são os professores das clínicas, depois, mais avançado. Né? Eu vou explicar qual é o aspecto teórico de uma petição inicial. O que tem que ter uma petição inicial, como que se escreve, né? O que é como é a qualificação. Na verdade, eu acabo mostrando petição inicial sim, né? Porque eu já fui professor de prática, eu gosto de dar o assunto bem completinho, mas, digamos assim, minha obrigação é passar o aspecto teórico da petição para vocês. Depois da petição inicial, como eu falei, eu não vou ficar, eu vou seguir a ordem, mas às vezes tem aqui coisas duplicadas, então a petição inicial aparece aqui 2 vezes. A gente certamente vai usar 2 encontros, talvez até mais, dependendo de como flui a petição inicial, são necessários mais de 2 encontros. A gente vai falar de pedido, a gente já tratou dele no semestre passado, mas a gente vai destacar ele agora dentro da petição inicial, entender como que ele funciona dentro de uma petição inicial. Na sequência, a gente vai falar de audiência, de conciliação e mediação. Isso aqui é assunto novo, até agora a gente não tratou dessas audiências.
Depois, a gente entra nas respostas do réu. A gente falou tanto, e aqui tudo é resposta do réu. Ó. A gente falou tanto do contraditório, né, da ampla defesa, e agora a gente vai poder entender como é que isso acontece, né? Como que acontece a defesa do réu. Dentre as defesas do réu, nós temos a principal delas, que é a contestação. Acho que essa aqui é a mais famosa, digamos assim, a mais útil e a que a gente mais utiliza dentro dos processos. Então, quando a gente fala em resposta do réu, a gente fala, então, basicamente em contestação. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente fala em contraditório, o Guilherme que foi dispensado, já estudou isso certamente, mas quando a gente fala em contraditório, a gente não está falando na obrigatoriedade do réu responder. Né? Contraditório é a possibilidade que a gente tem que dar ao réu para que ele querendo, né, não é obrigado, para que ele querendo apresente a sua contestação. Então, é basicamente por ali que se viabiliza o contraditório. Mas não é só por ali. Nós também temos a reconvenção. A reconvenção é algo novo para vocês, completamente novo. Então, eu vou colocar aqui em cima. A gente estudou que a ação é do autor contra o réu. Então, o autor apresenta a ação e o réu apresenta a contestação. Acontece que é possível, um determinado processo, o réu, além de apresentar a contestação, ele também pode propor uma nova ação contra o autor dentro do mesmo processo. Né? Como é que é isso aí? Para quem está anotando, para quem gosta de anotar, um conceito bem simplório de reconvenção seria o seguinte: reconvenção é a ação do réu contra o autor no mesmo processo. Então, reconvenção é uma ação do réu contra o autor no mesmo processo. Talvez não tenha ficado claro, então vamos para um exemplo. Né? Um exemplo seria um acidente de carro. Alguém bate no carro do outro, um bate no carro do outro, né? Não é feito o pagamento, aí o autor entra com a ação para pedir o conserto do seu carro contra o réu. Acontece que, num acidente de trânsito, os dois carros se amassam. Então, e aquela velha história que a gente já trabalhou no semestre passado, que ninguém se sente culpado pelo acidente. Então, aí o que acontece? O réu também está com o carro dele amassado. Ele vem e contesta, dizendo, não fui eu que amassei o carro do autor. E eu aproveito a ação para cobrar o autor, para que o autor pague o conserto do meu carro. Então, na verdade, então, reconvenção é basicamente isso. É uma ação do réu contra o autor. Então, ele pode, na mesma ação, buscar a reparação daquilo que ele sofreu no processo. Não é intervenção de terceiro, ele fica muito parecido com intervenção de terceiro, mas não é intervenção de terceiro porque não é terceiro dentro do processo. É uma discussão do autor contra o réu acontecendo ali dentro do mesmo processo. A reconvenção, ela vem viabilizar, tem um aspecto importante, a economia processual. Então vai ser mais evitar vários processos. Ok? Depois que a gente fala da reconvenção, a gente vai estudar a revelia. A gente já falou um pouco dela. Né? A revelia basicamente é quando o réu não oferece contestação, mas não é a única forma. A gente vai falar dela, destacar a importância dela. Né? Já realço a vocês a seguinte situação: não é porque o réu é revel que ele vai perder a ação. Então, a revelia, ela ocorre quando o réu não contesta. Agora, não é porque ele é revel que ele vai perder a ação. A Carolina me perguntou aqui se reconvenção, acho que né? Reconvenção é a mesma coisa que pedido contraposto. Na verdade, eles têm a mesma finalidade. São
institutos processuais diferentes, né? A gente vai falar do contraposto, sim, o pedido contraposto é um tipo de reconvenção, eles atingem o mesmo objetivo, mas conceitualmente eles são um pouquinho diferentes, ok? Respondendo à pergunta mais diretamente, Caroline, a regra geral é reconvenção, mas quando a lei autoriza, eu posso usar o contraposto. Por exemplo, o que acontece no juizado especial civil. Lá no juizado especial civil, eu posso oferecer o pedido contraposto. Ao invés de usar a reconvenção, uso o contraposto. Nas ações possessórias também, ao invés de usar a reconvenção, eu uso o pedido contraposto. Mas qual é a diferença? A diferença é a seguinte: reconvenção é ação. Então, a reconvenção ela vai trabalhar com os mesmos aspectos de qualquer outro processo. A reconvenção vai ter, inclusive, custas, enquanto o pedido contraposto não. O pedido contraposto ele ocorre como um capítulozinho da sua contestação ali, de uma forma mais simples, menos burocrática, digamos assim, Caroline. Mas, digamos assim, o resultado prático de um e de outro é o mesmo, tá bom? Não sei se respondi, Caroline. Bom, depois que a gente fala da revelia, a gente vai estar entrando no que a gente chama de providências preliminares, que seria, digamos assim, num outro momento, quem faz estágio deve ter ouvido falar na impugnação à contestação. Então a gente dá a palavra para o autor propõe a ação, o réu contesta, apresenta documentação, e a gente dá a palavra de novo ao autor, para o autor analisar, de repente, aqueles documentos que foram apresentados ali pelo réu, para ver se vai ter viabilidade ou não aquele processo. Então, isso é o que a gente chama de providências preliminares. Depois das providências preliminares, a gente entra numa fase do processo que pode, inclusive, acabar ali mesmo. Por isso que se chama julgamento conforme o estado do processo. Porque se olha só, veja bem, a gente tem lá a petição inicial, que vem acompanhada de alguns documentos. Depois a gente tem a contestação, que são mais alguns documentos. Depois você tem a impugnação à contestação. Então você já tem ali uma série de documentos, uma série de provas que já foram anexadas. Então, às vezes, eventualmente, algum tipo de processo, já é possível a gente fazer o julgamento desse processo ali mesmo, ele acaba ali, sem necessidade de ir para uma outra audiência, ok? Muito comum em julgamento conforme estado do processo em ações tributárias, onde a gente discute apenas questões de direito, então, muitas vezes você não precisa de maior produção de prova. Então, você já pode fazer o julgamento antecipado ali mesmo, nessa etapa do processo. Se não for possível o julgamento conforme o estado do processo, a gente vai precisar sanear o processo, né? Sanear o processo. O saneamento do processo, pessoal, significa tirar os vícios desse processo. Então, se houve algum erro até aquele momento, então, faltou alguma coisa na petição inicial, faltou algum documento indispensável, é hora do juiz dizer para as partes, olha, parte, tem um defeito, vamos corrigir esse defeito para que a gente possa dar continuidade ao processo. Então, a gente chama de saneamento do processo. O saneamento, é claro, não é só vícios, né? Para quem quer anotar, sanear o processo é 2 pontos, né? Primeiro, resolver os vícios processuais, resolver os vícios processuais. 2, resolver questões processuais pendentes. Definir os fatos controvertidos. Definir as provas. E marcar a audiência de instrução. Então, no saneamento, eu vou resolver o processo, vou organizar o processo, preparando esse processo para a audiência de instrução e julgamento. Ok? Então,
Lá na audiência de instrução e julgamento, já expliquei várias vezes para vocês, mas vou reforçar mais uma. Instrução, né, instruir para nós em processo civil significa produzir provas. Então, na audiência, instrução e julgamento, a gente vai produzir provas. Quais provas? As provas orais. É na instrução e julgamento que a gente vai ouvir os peritos, a gente vai ouvir as partes, a gente vai poder ouvir as testemunhas. Então, a audiência, instrução e julgamento é quando a gente vai fazer, então, a colheita das provas. É onde a gente vai encerrar a produção de provas para que o juiz possa, então, estar se preparando para poder fazer o quê? Para poder fazer a própria sentença. Então, basicamente, até aqui a gente vai trabalhar no primeiro bimestre. Então, com a aula 18 a gente fecha o primeiro bimestre, e daí faz a nossa avaliação, a nossa prova, e depois damos início ao segundo bimestre. Como eu disse, a ideia é seguir essa ordem de assuntos. Pode ser que a gente adiante um pouco, atrase um pouco ao longo do bimestre e do semestre. No segundo bimestre, a ideia é começar, né, com a prova, discutir o ônus da prova, conhecer os meios de prova, o que é uma produção antecipada, e depois conhecer cada uma das provas separadamente, né, saber o que é uma ata notarial. Ata notarial é, digamos assim, uma forma de registrar alguma coisa. A gente pode pegar, então, essas conversas de WhatsApp. Para poder ter validade como prova, eu preciso fazer uma ata notarial da conversa de WhatsApp. Então, a gente vai aprender como e quando que isso é feito, quais os requisitos para que ela seja elaborada, onde ela é elaborada. A gente vai falar depois de depoimento pessoal, né, das partes, como que elas apresentam isso, momento processual para isso. Depois a gente vai falar de confissão, o que é uma confissão, como que acontece, exibição de documento ou coisa, prova documental, documento eletrônico, que está tão na moda agora, vamos falar um pouco sobre ele, a prova testemunhal, que é a prova que desperta mais curiosidade nos alunos, prova pericial, como ela é feita, prazos, quem pode ser perito, quem não pode, suspeição, impedimento do perito. Depois a gente fala da inspeção judicial, que seria o juiz ir até o local dos fatos, né, dar uma olhada no que aconteceu. E aí, com isso, a gente já vai encerrando o processo. A gente vai falar de sentença daí, né, falar da fase decisória, né, conhecer a estrutura de uma sentença, a publicação dela, a classificação da sentença, os efeitos da sentença. E a gente fecha aí o semestre, o ano daí, falando de coisa julgada e os limites da coisa julgada. Eu tenho certeza que eu não vou precisar de tantas aulas para sentença assim. Então, esses assuntos certamente nós vamos reunir aí eles. Esses assuntos que são mais demorados. Então, por que eu não faço divisão já? Porque depende muito de como vai fluindo a coisa. Na aula remota, talvez a gente siga exatamente isso aí, porque vocês não fazem muitas perguntas, né? Mas, se a gente puder ter questionamentos, a ideia é poder aprofundar muito mais esses assuntos aqui, que eles são mais úteis para vocês do que a própria sentença em si. Acredito que aqui, ao invés de 7 aulas, a gente consiga resolver isso aqui em 3 aulas, ok? Mas as demais ali vou usar certamente um tempinho maior, beleza? Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente vai estar trabalhando. Então, o que vai mudar do semestre passado para esse? No semestre passado, a gente trabalhava o aspecto muito mais, digamos assim, mais teórico. Aqui vai ter coisa mais mão na massa. Vocês vão poder ver o processo acontecendo de forma mais concreta, né? Entendendo o que é uma petição inicial, entendendo por que ela é escrita daquela forma e qual a importância dela, ver cada uma das provas, né, que são tão importantes, porque se a parte tem um direito, ela precisa provar. Se você tem um direito, mas você não tem prova, significa que você não tem direito, ok? Algum questionamento, pessoal? Alguma dúvida? Alguma coisa que queiram que eu esclareça? Nada, bem tranquilo. Então, pessoal, eu não vou entrar
já no assunto hoje, ok? Vou deixar vocês aí já pegar o livro, dar uma folheada, dar uma entendida em cada um desses assuntos aí. Importante isso, tá, pessoal? Ver, dar uma folheada nos assuntos ali todo para você poder ter clareza de como a coisa vai acontecer, tá bom? Era isso, pessoal. Vou liberar vocês já e uma boa manhã a todos aí Ô, e se professor, organizem. Oi. vai ter alguma atividade para hoje ou não vai precisar? Vai, eu quero que você faça um resumo simples desses aspectos do processo. A gente vai estudar aqui qual é essa ordem dessa parte aqui da síntese. Aqui, ó, desde a aula 1 até a aula 40 aqui, que é o importante, que vocês saibam que é o que vocês vão estar estudando. É a única atividade que eu vou querer de vocês hoje. Tá bom? Pega o livro, dá uma olhada nesses assuntos aqui e faça o resumo que vai dar tudo certo. Ok? Beleza, pessoal? E aí, na quinta-feira, né, que é a nossa aula, eu preciso que vocês venham com esse capítulo aqui lido e preparado para que a coisa possa fluir, né, para que vocês possam ter um aproveitamento maior da aula. Ok? É isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí e fiquem à vontade. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui para esclarecer para vocês.